Você está no meio do alto mar. Olha para um lado, olha para o outro e não vê qualquer sinal de terra. O vento começa a gritar, você acha tudo meio estranho, tem um sentimento ruim, seu instinto está apitando. Eis que você resolve olhar para o horizonte e percebe que lá no fundo está se formando algo que você sabe que não é bom sinal. Só que aqui tem um detalhe sórdido. Você não comanda este navio, chamado economia brasileira. Os comandantes são presidente, ministro da Fazenda. Você é esse cara aqui que está vendo o que está rolando no horizonte. Mas mesmo que você venha a falar, avisar, alertar, gritar sobre a tempestade, os comandantes vão continuar navegando na rota que eles querem. Eu e você estamos juntos, olhando o que está lá na frente. Conversamos entre nós e sabemos aonde nós vamos chegar se não mudar de rota. Isso que você acabou de ver foi o cenário de 2024. O cenário de 2025, como você já pode imaginar, é este daqui. Mudou o cenário, mas foi alguma surpresa? É claro que não. Eu e você já sabíamos há muito tempo. E o que está agora muito próximo de nós não nos pega desprevenidos. O mesmo eu não posso dizer da maior parte da tripulação de marinheiros, que está embriagada, deitada em berço esplêndido no ócio ou jogando as suas economias em vícios degradantes. Diferentemente de nós dois, a maioria dos marinheiros não tem o menor interesse no que está acontecendo. Eles só vão se ligar quando começar a entrar água na embarcação. Acontece que quando isso acontecer, aí vai ser tarde demais. Não tem bote salva-vidas para todos. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. E enquanto você vai fazendo a sua parte, eu vou fazendo a minha. A sua parte, muito simples e não custa nada. Basta apertar o botão de like desse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum bate-papo. A minha parte é começar falando da mais recente pesquisa. Isso foi publicado ontem, dia 6 de janeiro, e hoje, no dia 7 de janeiro, uma terça-feira, a gente já está vendo profundamente aqui a real situação do brasileiro. Metade das dívidas, metade das inadimplências, das pendências está ligada ao uso de cartão de crédito. E aqui é importante ressaltar duas coisas. A primeira é que eles chegaram a essa conclusão com uma base de dados de 33 milhões de clientes com dívidas. E segundo ponto importante é que nós estamos falando de dívidas. Tinha um dia para pagar, você não pagou e agora está constando lá como atraso, inadimplência, calote. É importante explicar direitinho porque algumas pessoas pensam que, tudo bem, eu tenho 4 mil de fatura no cartão. Não é isso. Está devendo, na média, R$ 4.309 no cartão de crédito, devendo no sentido de estar atrasado. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete de hoje. Qual foi o maior erro que você já fez com o seu cartão de crédito? Foi torrar ele na balada, viajando como se não houvesse amanhã para postar no Instagram e esquece que tudo isso tem um custo? Talvez seja a questão das bets. Claro, hoje é muito comum ter pessoas com esse problema ou compras desenfreadas no e-commerce. É você que vai me contar aqui embaixo. Todo mundo já cometeu algum erro com o cartão. Enquanto você vai escrevendo aqui embaixo, eu vou continuando o nosso bate-papo, trazendo uma notícia muito curiosa sobre mudanças na economia brasileira. O petróleo se tornou a principal exportação do Brasil. O petróleo passou a soja e o minério de ferro neste último ano de 2024. Petróleo alinha em branco, a soja alinha em amarelo e o minério de ferro alinha em azul. E aqui tem 3 motivos que explicam por que isso aconteceu. Primeiro, a queda dos preços da soja, somado também com os problemas que você teve na produção, quebra de safra, fez com que você vendesse menos volumes a preços menores.
Segundo ponto é que a produção do Brasil de petróleo está chamando a atenção positivamente. A gente está com cerca de 3,4 milhões de barris por dia e o Instituto Brasileiro do Petróleo prevê que as exportações, deixando de lado tudo que a gente consome internamente, cheguem a 2,5 milhões de barris por dia até 2027. E é por isso que eu sou favorável a gente explorar o petróleo que nós temos dentro do território brasileiro. É importante se preocupar com o ambiente? Claro, ninguém quer ver o país destruído, mas não podemos impedir o Brasil aproveitar os últimos respiros do petróleo no mundo, porque você sabe, uma hora ele acaba, não vai ser amanhã e nem semana que vem, mas uma hora vai acabar. Então vamos aproveitar até a última gota, porque depois, meu amigo, não faz sentido nenhum você ter essas reservas de petróleo quando o mundo lá na frente, décadas e décadas para frente, parar de consumir o quanto consome hoje. Todo bate-papo que nós temos aqui, eu sempre trago para você a visão do gringo sobre a economia brasileira, porque o gringo é muito importante para o mercado brasileiro. Para você ter uma ideia, na Bolsa de Valores, o gringo é responsável por mais da metade dos negócios. Então é fundamental você entender o que está se passando na cabeça dos caras. A Eurasia Group é super conhecida no mundo inteiro e eles falam que estão preocupados com a trajetória das contas públicas. Todos reconhecem que o Brasil está lidando com uma crise de confiança e que o governo Lula foi incapaz de geri-la exatamente no contexto de deterioração externa. E finalizam dizendo o seguinte: os investidores estrangeiros estão em relação ao Brasil com as barbas de molho. Dificilmente vão querer entrar com investimentos mais fortes quando há incertezas sobre como todo esse cenário doméstico pode se desenrolar. E para você entender por que os gringos estão tão céticos a respeito do Brasil em 2025, eu vou aproveitar os 5 gráficos porque o ano de 2025 deve ser mais difícil que 2024 na economia, e eu fiz a minha própria análise para compartilhar com você. Então aqui na esquerda você vê o gráfico e à direita a minha visão, a minha opinião, como eu estou vendo a situação, taxas de juros subindo sem parar, e essa elevação da Selic, nesse ritmo, sugere uma tentativa agressiva de conter as expectativas desancoradas de inflação, que daqui a pouco eu vou mostrar para você as mais atualizadas. Com esses juros elevados, e se a menor perspectiva de parar de subir, espera-se 2 impactos negativos. Um no consumo, é claro, o crédito fica mais caro, as pessoas têm que frear o consumo, e outro os investimentos das empresas, eles param projetos. Isso aqui vai desacelerar o crescimento da economia. Então, qual que é a primeira conclusão deste gráfico número 1? Esse aperto monetário prolongado exige cautela sua em ações brasileiras e fundos imobiliários. O mar não vai ser para peixe em 2025 para renda variável. Agora nós vamos para o segundo gráfico que mostra exatamente a desaceleração da economia brasileira. Em azul claro, PIB de 2024, em azul escuro, PIB de 2025. O crescimento que nós vimos em 2024 no PIB é explicado por estímulos fiscais, os gastos públicos. E eu detalhei inúmeras vezes para você ao longo do ano, explicando tintim por tintim eles e por que eles fizeram o PIB crescer, sem deixar de lado também algo que muitos esquecem, dos gastos parafiscais, que também é dinheiro público, mas que não entra na contabilidade oficial das contas públicas brasileiras. Enfim, fato é que esse cenário não tem sustentabilidade e vai perder fôlego em 2025. Acabou o estimulante. 2024 estava dopado. 2025 bateu a deprê, a bad vibe, depois que passou a brisa. Então qual que é a conclusão? Sem reformas profundas, meu amigo, a economia brasileira vai continuar em eternos voos de galinha. Subiu. Não, voltou. Ih, rapaz, entrou em recessão. Subiu. Não. Ih, rapaz, mais uma crise. Agora a gente vai para o terceiro gráfico, que é a dívida pública. O governo brasileiro está recorrendo à emissão de títulos públicos para financiar os seus rombos fiscais. Você arrecada isso daqui
e gasta isso daqui. Tem que fechar a conta de algum jeito. Sem medidas concretas para o controle fiscal, você equilibrar e passar a ter 0 a 0, ou melhor cenário, superávit fiscal, não tem o que fazer, vai elevar o risco do país. E aqui vem um detalhe que você não pode esquecer. Projeções acima de 90% do PIB são consideradas de alto risco em economias emergentes, que é o nosso caso. Você não é americano, você não é suíço, você não é japonês, você é brasileiro. Você joga a Série B e luta sempre para não cair para a Série C. Então, se colocando no nosso devido lugar, 90% do PIB é muita coisa. O crescimento da dívida é um sinal claro de desequilíbrio fiscal preocupante. E aqui nós engatamos o quarto gráfico, que reflete justamente todo esse somatório das coisas que eu acabei de explicar para você. O real se enfraquecendo, o dólar ficando acima da casa de 6 é reflexo da falta de confiança no nosso país. E isso tem sim repercussões na economia real. Tem gente aí que fala, não come dólar, não vai para Disney. A desvalorização do real encarece os insumos, a matéria-prima, os bens importados. A economia hoje é globalizada, então não tem como você fugir. É dólar na veia, dólar na cabeça. Tudo isso vai pressionar a inflação mais ainda. Então ela já está desancorada, tem tudo para desancorar mais por conta do dólar ficando patamar acima de 6. O que você pode fazer para se proteger? Ativos dolarizados. E eu estou martelando isso faz tempo. E você sabe muito bem disso, não é nenhuma novidade. Dolariza. É muito mais fácil você cuidar do seu futuro do que esperar que o governo mude 180 graus e comece agora a ter superávites e diminuir a dívida pública. Amigo, esquece. Eleição é daqui a pouco. Você acha mesmo que isso vai acontecer? E aqui nós vamos para o quinto e último gráfico, que é o descontrole inflacionário. Olha só as projeções do IPCA 2024, 2025. Por que isso daqui? Por que teve esse crescimento? A gente teve o dólar acima de 6, os rombos fiscais, aumento da dívida pública, não tem jeito, cara. Então qual que é a conclusão aqui? As projeções de inflação acima do teto da meta mostram que o Brasil enfrenta um cenário de descontrole inflacionário. E ontem, segunda-feira, dia 6, saiu o primeiro Boletim Focus de 2025, que converge com tudo isso que eu estou explicando. Para 2025, teve mais um aumento na estimativa de inflação, chegamos aí a 4,99. Vamos arredondar para 5? Beleza. Deste modo, continua bem acima do teto de 4,5%. Nem começou o ano e o mercado já está jogando para cima do teto, não é nem meta, é teto. Para 2026, a expectativa de inflação também subiu para mais de 4%. Já a taxa de juros, a Selic, para o final de 2025, a projeção do mercado é de 15% ao ano. Então, hoje nós estamos em 12,25, o mercado já está vendo que 2025, amigo, vai só subir. É por isso que eu cantei a bola para você. Cuidado com a renda variável. Não tem como a bolsa, ações, fundos imobiliários prosperar no ambiente de taxa de juros subindo sem parar. E para o fim de 2026, Selic em 12% ao ano, aí começa a cair. E para 2027, 10% ao ano. Então, você percebe que aquelas promessas que nós tínhamos de que o Brasil passaria a ter uma taxa de juros parecida com países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, meu amigo, tá longe disso acontecer. Eu, sinceramente, acredito que eu e você, em vida, não vamos ver taxas de juros baixas no Brasil. E eu recebi bastante pergunta sobre as reservas internacionais do Brasil, com leilões de dólar, reservas do país têm queda recorde no final de 2024 e muitas pessoas estão preocupadas, mandaram mensagem tanto nos comentários do YouTube quanto no direct do Instagram. Então deixa eu esclarecer algumas coisas aqui, tá? Olha a minha análise aqui do lado direito. Esse recuo das reservas está relacionado à venda de dólares do BC no final do ano, que eu mostrei para você toda vez que tinha uma intervenção, lembra? Pois bem, só que o nível, apesar de ter caído, ele ainda está em patamares que mostram que o Brasil tem caixa em dólares. Nós temos esse colchão, esse airbag contra eventuais crises internacionais. Então,
Apesar da redução, nós ainda mantemos um colchão considerável. Apesar dessa queda ter sido superior ao que a gente viu na queda das reservas durante a C19, ainda estamos em patamares que traz tranquilidade, mas lembre-se, não dá para ficar queimando esses dólares igual queimou naquela velocidade, naquela intensidade de dezembro de 2024. Então o dólar nos últimos 12 meses subiu mais de 25%, com o Banco Central torrando reservas. Ele poderia facilmente estar R$ 7,00 hoje, mas não está, porque teve intervenção. Então aqui, mais uma vez, eu bato na tecla. O que você pode fazer? Opção A, cruzar os dedos e torcer para tudo melhorar. Opção B, investir em ativos dolarizados. Comprar moeda americana, investir na bolsa americana, renda fixa, renda variável, dolarizar. Faça isso, que é muito mais inteligente que esperar uma mudança do cenário atual do Brasil. Vem cá, me conta uma coisa. Você gostou do nosso bate-papo de hoje? Então imagina como é que você vai gostar da minha consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição ou primeiro link nos comentários fixados. A RC Wealth é a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio. Aqui você vai ver como que funciona a consultoria e também todas as vantagens e benefícios da RC Wealth para você. Basta você clicar nesse botão azul, fale agora com o especialista, e depois colocar aqui o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp mesmo para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião e é claro que nós vamos avaliar os seus investimentos por completo. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.